Oi, Léo, tudo bem? Boa noite, meu amigo, meu convidado especial. Já já te chamo, tá bom? Espera aí um pouquinho, deixa o Instagram e avisando aí as pessoas que nós vamos bater um bom papo aqui sobre diversidade e inclusão. Então, já já te coloco aqui para dentro, tá bom? Olá, Gui Queiroz, seja bem-vindo também. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o comentário da nossa live de hoje. Espera aí. Oh, meu Deus do céu, ô dificuldade. Mas uma hora vai. Vamos aguardar aí um pouquinho que o pessoal tá chegando pra gente falar sobre um tema que é muitíssimo importante no dia de hoje. Olá, J. Léo Rodrigues, seja bem-vindo. Vamos chegando, enquanto vocês chegam, apertem esse aviãozinho aí para vocês enviarem essa live para outras pessoas, aquelas pessoas que você acredita que irão se beneficiar desse bate-papo aqui com o Léo Flávio. Enquanto isso, vamos aguardar aqui um pouquinho essa galera aí chegar para a gente poder falar sobre diversidade, inclusão, respeito, o direito de ser livre, leve e respeitado. Bora lá então enviar essa live aí para outras pessoas. É exatamente o que eu vou fazer agora. Deixa eu aqui achar. Prontinho. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Bom, enquanto isso, vou começar aqui a falar sobre a proposta do bate-papo de hoje. A proposta surgiu após eu ter presenciado uma situação desagradável com uma trans. Olá, Pri, seja bem-vinda. Uma pessoa que estava no mercado e aí ela passou por um constrangimento dentro do mercado que me incomodou muito, né? Ela estava na fila para o caixa e aí passou uma pessoa com um carrinho, pediu licença. Eu acho que a trans não prestou atenção, não ouviu isso. E quando a pessoa acabou de passar, ela soltou um comentário maldoso, um comentário preconceituoso, desrespeitoso, falando. Vou falar exatamente a frase que me chocou, né? O que esse negão travestido de mulher tá atravancando a fila do caixa? E aí aquilo me impactou, comecei a prestar atenção no que eu senti, me deixou assim bastante chateada e eu resolvi então chamar o Léo Flávio para a gente fazer essa live e bater esse papo sobre diversidade, né? O que o público, a comunidade LGBTI+, vem vivendo, o que isso significa no momento atual da história da humanidade. Então vou convidar aqui meu amigo para entrar nessa live. Olha só, mandando aqui o convite para ele. Vamos ver se ele consegue entrar aí. Bom, então esse acontecimento me chamou muita atenção, me deixou muito chateada, porque é inacreditável que nos dias de hoje, diante de tudo que a gente está vivendo, a gente escute um comentário desse tipo, né? Um comentário de racismo e de preconceito em relação à orientação sexual dessa pessoa. Léo, eu enviei para você um convite, não sei bem se o convite foi legal, tá? Mas o que eu te peço?
Se não tiver chegado para você, manda você um convite para mim que eu te aceito. Pode ser? É mesmo, Gui Queiroz. Olha, você fez um TCC sobre transexuais em emprego. Que ótimo, que bacana. Contribua aqui com a gente. Olá, Marcelo. Beleza? Seja bem-vindo, meu amigo. Oi, Léo. Olá, Tudo Ana. bom? Seja Tudo bem-vindo, meu bem? caro. Que Obrigado pelo bom ter convite você novamente. aqui. É um Prazer é prazer, todo cara. meu. Um prazer falar com você. A nossa outra live foi muito prazerosa, muito leve, muito boa. Foi. E eu acho que essa aqui não vai ser diferente, não, Léo. Eu espero que a gente consiga também conversar de uma forma bem leve, bem instrutiva sobre esse tema que tanto me interessa e que nesse eu tenho pleno lugar de fala para poder não só dar minha experiência médica, mas também a minha experiência de vida. Certamente, tenho certeza que você, como pessoa, tem muito a contribuir para esse assunto, para o nosso entendimento e também como profissional, né? Eu vou te pedir Sim, um favor, encarecidamente, que sim, se por acaso eu falar alguma besteira me referindo a, ao tema que a gente vai abordar, você me corrige, claro. né? Curioso Porque eu isso que não você me quero. disse. Ah, Curioso isso que você me disse, porque assim que eu comecei a trabalhar no estudo de saúde de homens trans, do qual eu faço parte hoje, que é o estudo Tiesias, a primeira coisa que eu falo quando eu me apresento aos voluntários do estudo é exatamente isso que você me falou. Olha, eu bate sou aqui, garoto. médico, ó, e se eu me equivocar em algum termo, se eu falar alguma coisa que não estiver correto, você, por favor, me corrija, porque não foi minha intenção. E dessa forma a gente cresce junto. Então, mais uma vez, como eu estava falando mais cedo com você, na preparação para a live, mais uma vez mostra o quanto a gente tem sintonia nesse ponto também. Menino, isso não é um negócio? Isso aí, ó, isso é coisa de sinergia da vida, Sim, né? sem dúvida. Vou começar falando uma frase de um estudo que eu fiz que eu achei muito bacana, tá? Vou ler aqui no computador. Uhum. Todas as pessoas, independentemente da orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, têm direito à saúde, segurança e proteção, sem exceção. Sim, O respeito e a dignidade são necessários agora mais do que nunca. Eu separei esse trecho porque eu acho que explica, complementa, expressa, né, aquilo que eu estava falando, que eu vivi dentro do mercado. O sim, que esse negão, acho que travestido de mulher, está fazendo aqui, atravancando a fila do mercado? Como se um negro não tivesse o direito de estar na fila do mercado e como se sim. uma pessoa trans também não tivesse o direito, o livre trânsito nos Uhum. lugares, né? Na vida de modo geral. Então Sim, isso me chamou muita atenção, me angustiou muito e assim é algo que me deixou quicando de raiva. sim. Só para você ter a ideia do interesse que eu tenho nesse assunto, quando eu era adolescente, eu morava perto de um cara, assim, muito boa gente. E eu era adolescente, tímida, meio depressiva, quase não tinha amigos. E aí, esse meu amigo, ele morava do lado, então a gente começou a se cumprimentar, ele estudava com um irmão meu e tal. E ele é, porque não morreu, graças a Deus que esse meu amigo está vivo, é muito bom poder ter notícia dele Uhum. de vez em quando. Ele tinha uma orientação sexual, se é que é esse o nome que eu devo dar, com toda, dada aí os devidos descontos do que eu falei, para homossexualidade.
E ele Uhum. cantava, e ele era uma pessoa extrovertida, ele é feliz, para cima, alto astral. E eu fui criada numa família de pessoas religiosas, muito rígidas, ortodoxas. E aí, naquela rebeldia de adolescente, quando meu pai dizia: Você não vai ter amizade com essa pessoa. E eu dizia: Pai, ele é uma pessoa como qualquer outra, né? Quando meu Uhum. pai dizia: Eu não quero você no portão conversando com fulano. E eu dizia: Mas ele não faz mal a ninguém, não. Então eu tinha esse ímpeto, né, de provocar meu pai com todos os pensamentos ortodoxos dele e também a ignorância no sentido literal da palavra, né, de Uhum. entendimento de uma série de outras coisas que rondam a humanidade, em relação aos preconceitos dele. Então eu batia de frente com ele, defendendo esse meu amigo de unhas, dentes, facas, garfos, tudo que fosse Tudo preciso. que fosse possível. É, mas independente da provocação que eu fazia com meu pai, é, esse é um amigo especial que eu trago no meu coração até hoje. Vivi momentos maravilhosos com ele. Hoje eu vivo mais à distância, né? É uma Uhum. amizade que dura aí pelo menos 30 anos. Então, E sou aí, muito entrega a idade feliz já. por ter esse meu amigo aqui no meu coração. Então, esse é um tema que, assim, eu já trabalhei no ambulatório do DIP aqui de Petrópolis, no Nelsaer, Oh, que né? legal. Fui psicóloga lá no estágio de psicologia hospitalar por 2 anos. E durante 2 anos eu conheci pessoas formidáveis, né? Então, eu acompanhei pacientes com doenças terminais, com HIV, com câncer, e eu vivi um laboratório em vida muito especial. E eu tenho um carinho e tenho um respeito, e tento ter respeito a esse bloco de pessoas que compõem a humanidade. Então, essa live, para mim, é uma live muito especial, tá, Léo? E estou muito Sim. contente de ter você aqui. Queria que você apresentasse aí, se apresentasse para o público. Tem algumas pessoas aqui que eu sei que te conhecem, porque não são dos meus seguidores, mas também tem meus seguidores que eu quero que conheçam quem é o Léo que está aqui falando para mim sobre diversidade, inclusão e respeito. Então, eu sou Leonardo, mas como a gente comentou hoje, eu me sinto mais à vontade quando me chamam de Léo, porque Leonardo para mim é um nome meio esporro, né? Quando minha mãe estava brava comigo, ela me chamava de Leonardo. Então, chama Léo, fico feliz. É, E eu sou petropolitano, sou médico infectologista pela Fiocruz, onde eu trabalho até hoje. E esse contato com a infectologia, de certa forma, abriu muito a minha cabeça para diversidade, porque a gente trata basicamente de pessoas que são marginalizadas por conta de doenças infecciosas. E não só como isso, mas minha mãe falando que maldade, mas é verdade, você sabe disso. Você, quando estava brava comigo, você chamava Leonardo. Ah, olha, É, isso que está aí, eu não sei quem é a sua mãe, não, que está é, aqui, mas isso que está é verdade. Meus filhos, se eu chamo pelo apelido ou pelo um dos nomes, porque ele tem nome composto, ele já é, sabe que o bicho já vai sabe pegar que é e esporro. pega. Já sabe que é esporro. Na certa. Ah, mas aí então. E daí veio esse meu contato com populações que teoricamente são, teoricamente não, elas são marginalizadas. E a partir daí veio o meu interesse em incluir essa população dentro daquilo que eu posso ajudar de forma melhor. Eu não consigo desvencilhar, Ana, de certa forma, a da minha própria história, né? Desde muito cedo, desde adolescente, no descobrir da sexualidade, eu já me entendia como homossexual, embora ainda não aceitasse isso. Eu ainda não entendia isso, eu não sabia o que era isso. E eu basicamente fui tirado do armário antes de eu me conhecer, antes de eu saber. Eu vi que as pessoas
sabiam, as pessoas falavam sobre a minha orientação sexual quando nem eu mesmo entendia o que era. E de certa forma eu reprimi isso durante muito tempo, muito tempo. E mesmo na faculdade, mesmo já a ponto de me formar, eu ainda já tinha relacionamento com outro rapaz, mas eu não conseguia falar disso abertamente. E o que mudou, o grande clique para isso tudo, foi quando eu cheguei à Fiocruz e vi que staffs superiores meus eram abertamente homossexuais e ninguém ligava. E isso já pega um gancho que é a representatividade, que a gente fala tanto hoje em dia, mas que quem não precisa de representação não sabe quanto foi importante ver meus chefes ou colegas super bem resolvidos com a sua sexualidade e super bem sucedidos, referências dentro daquilo que eles fazem. E eu percebi, nossa, eu posso ser quem eu sou aqui e não só aqui, como em outros locais. Então isso fez toda a diferença para mim. Hoje em dia, na época era 2012 para cá, embora parece que tenha sido ontem, muita coisa já mudou. Para bem ou para mal, mas muita coisa já mudou. E eu acho que hoje o quesito de representatividade está muito mais em vista e está muito mais disseminado. Hoje, uma criança liga a televisão, liga uma série da Netflix e vê pessoas homossexuais sendo bem representadas. Um Sim. exemplo que eu guardo muito para mim e que não foi isso que me levou à minha repressão, mas só um exemplo de quanto a representatividade faz diferença. Eu não esqueço que num programa, que é o Zorra Total, que existe até hoje, mas que era bem diferente na época, o personagem do Lúcio Mauro Filho, na época, era um gay afeminado e que chegava ao pai e o pai o envergonhava, o filho o envergonhava por ser homossexual em diferentes ocasiões. Hum. Era afeminado, falava que, ai, papai, olha as minhas unhas, sempre. E o Ai, me pai, lembrei do você quadro. lembra disso? Me lembrei do negócio da unha, me lembrei. E o pai sempre terminava com a frase seguinte: onde foi que eu errei? Show. O Bem quanto lembrado. isso que parece. Algumas pessoas dizem que é mimimi e afins, mas não é esse o objetivo. Mimimi é tudo aquilo que a pessoa que não vive não entende. Na minha opinião, é isso. O quanto que para mim, na cabeça de um pré-adolescente, que já sabia que não sentia tanta atração por meninas quanto os colegas, o quanto aquilo para mim foi marcante. De Imagino. ouvir um pai num programa de humor dizendo o que eu errei. E hoje em dia a gente vê situações em que existem sim deboches com homossexuais, mas são de formas um pouco mais saudáveis. Por quê? Ana, você pode debochar de mim? Pode, à vontade. Do mesmo jeito que eu posso debochar de você em situações ridículas que a gente vive no dia a dia. Mas no final, Corriqueiras. sim. E no final, Ana, eu e você estaremos rindo. E isso é saudável. Porque estaremos rindo de situações do dia a dia que merecem ser escrachadas e são E saudáveis. são hilárias mesmo, Sim, né? e Mas não o que a minha acontece com. sexualidade como alvo de chacota. Exatamente. O que acontece com hétero, um casal heterossexual, uma pessoa heterossexual, homossexual, trans, bi, lésbica, com qualquer pessoa, né? Sim, Como algo natural. sim, exatamente. Você debochar da pessoa que está esperando o ônibus, aí vem, aí tá tudo uma droga, tá chovendo, aí passa alguém e joga a poça em cima da pessoa, é uma situação que a gente pode rir no final do dia, e isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, Sim. hoje, extrapolando um pouco, não quero assumir o protagonismo desse assunto, mas extrapolando um pouco, a gente pode fazer piadas com pessoas homossexuais, com pessoas transexuais, com pessoas negras, não importa, desde que essas características não sejam
o motivo da piada e que no final todo mundo esteja rindo. Quando todo mundo ri no final, é porque a piada é mais Foi bom. saudável. É. Quando uma só pessoa está rindo, é que tem alguma coisa errada. Então é só esse crivo, não precisa de muito. No Uhum. final, tá todo mundo rindo? Então, tá legal. Se uma só pessoa tá rindo da cara da outra, independente de cor, gênero, não importa. É que tem alguma coisa errada e que precisa ser revista. É verdade. Vamos desconfiar, né, do que está por trás de tudo isso, qual é a intenção dessa piada. Ontem, muito interessante, porque ontem eu procurando um filme no Netflix, é, apareceu lá alguma coisa de um filme na Netflix que tem dois rapazes assim numa sombra de perfil fazendo menção de dar um beijo, né? E aí, Uhum. conversando com meu filho de 12 anos, ele virou para mim e falou assim: mãe, o que que você... Achei demais. O que que você acha das pessoas que são assim, assim, tipo se beijarem na frente umas das outras? Aí eu falei: e o que que você acha de um homem e uma mulher se beijar uns na frente dos outros? Ele falou: o que que tem? Ué, normal. Eu falei assim: pois é, normal, não é? Ele falou: eu só queria saber a sua opinião. É algo que ele está formando dentro dele, né? Uhum. E esse meu filho, ele é assim, um menino voltado para as minorias, sabe? Seja humano ou animal. Se eu Sim. falar, nossa, que cachorro, que cara feia, porque eu acho, por exemplo, aquele. é, Ai, meu Deus, aquele cachorro que tem um focinho assim que a gente morre de medo dele, não é Rottweiler, não. Pitbull? Pitbull. Eu acho o Pitbull com uma cara feia. E aí, se eu falar, nossa, que cachorro feio, que cara feia, ele fala, pô, mãe, é uma vida. Se eu falar qualquer coisa que dê uma entonação pejorativa, discriminatória, preconceituosa, qualquer vacilo que eu der, é em cima da letra que ele bota o pingo do i, Uhum. né? Então ele é uma criança já ligada a esse olhar humano e atento. E aí ontem a gente conversando, achei muito bacana e achei muito interessante o assunto ter surgido de forma tão Tão natural, espontânea, né? tão espontânea, né? E é algo que surgiu no meu sofá, na minha casa, mas pode surgir na casa de todo mundo que está passando aqui na live, Sim. né? E essa questão de representatividade também, Ana, que você abordou aí, de seu filho perguntou o que que é isso, a gente vê situações que parecem simples, mas hoje um dos maiores destaques da música brasileira é um homem não binário, né? E drag queen, que se Uhum. expressa a arte dele como uma mulher. Ele não é uma mulher, ele não quer ser uma mulher, isso é uma coisa bem diferente. A gente pode inclusive falar sobre isso também. Pode. Ele expressa a arte dele como uma mulher, o que é a definição de drag queen, e ele é a cantora mais ouvida uma das cantoras mais ouvidas no Brasil. Na Quando as atualidade. pessoas da atualidade, não só no Brasil, né, a drag queen mais seguida do mundo. Quando alguém me pergunta se eu gosto, eu particularmente não gosto muito não. Eu acho chato. Mas isso é uma opinião minha, de gostar ou não gostar, mas indiscutivelmente eu acho muito necessário, eu acho muito bom que tenha uma pessoa representando a comunidade, assim por dizer, como Perfeito. representando o vale, como a gente diz, com esse destaque. Isso faz toda a diferença. E eu tenho muita esperança de que essa geração mais nova, essa geração abaixo da minha, que já está naturalizando isso de uma forma muito mais
tá lidando com isso de uma forma muito mais natural, Natural. que vai promover uma coisa muito melhor, porque esses conservadores, e aí me dê licença para dizer uma coisa que às vezes pode não ser muito bonita, mas esses conservadores daqui a 20 anos não vão estar mais no protagonismo que eles vão estar e a gente nem sabe se ainda vão estar encarnados aqui. Mas essa geração que está vindo com uma cabeça bem mais aberta, nós seremos maioria. Nós, que eu digo, pessoas que querem e pessoas que lidam bem com a diversidade. Eu tenho muita esperança nisso, Ana. E que Eu eu acho também. que as coisas daqui a alguns anos vai ser um pouco melhor do que é hoje. Nós estamos num momento de transição e a transição é difícil, né? Sempre é, em qualquer situação, né? Qualquer Em qualquer situação. aspecto. A gente está aqui falando sobre a comunidade LGBTI+. Tem mais alguma letra, não? Ou QIA+. não é esse nome? Hã? LGBT QIA+. QIA+, tá vendo, gente? Ó, né? Pedir licença se eu errasse, é isso aí. É, Então, essa comunidade é um público que a gente está falando, mas tudo que a gente está falando cabe para pobres, agora é sim. preto, né? A gente não pode mais falar negro, né? Tá aí uma transição Eu vi uma entre, live sobre isso e é viu? bem interessante. É bem Ah, interessante. É, o professor Karnal, alguém que eu sou muito, muito, muito fã, fã daquele homem, gente, como eu adoro ele. Ele perguntou para uma ativista negra como é o certo, qual é o jeito certo de falar. ah, E ela respondeu da seguinte forma: primeiro, do jeito que a pessoa se identifica. Eu, no meu consultório, quando pergunto para alguém a cor da pele, eu sempre pergunto qual a cor que você se identifica. Se a pessoa se diz negra, eu coloco negra. Se a pessoa se diz preta, eu coloco preta. Mas basicamente o que ela explicou é que preto é a cor da pele e negro envolve pretos e pardos. Seria basicamente isso. O negro como um todo e o preto como a cor da pele. Entendeu? entendi. Entendi. Então, aquela pessoa que a gente chamava há tempos atrás, na denominação mulato, para explicar que não Não, é, né? Já não cabe. não cabe. Mulato é um termo que é bem pejorativo e que uma É, das raízes, inclusive, se diz de mula, que é o cruzamento entre duas espécies diferentes. Então, é um sim, termo sim. que hoje em dia não se usa, é bem pejorativo. Não tem por que usar escurinho, moreninho, como uma tentativa de diminuir uma coisa que não é negativa. Então, por que escurinho? Por que? Se escuro é Sim, ruim, então o escurinho é um escuro que não é tão ruim? Não, não tem porquê. A pessoa é preta, a pessoa é negra. E aí depende de como ela se identifica. Mas sem entrar muito no mérito dessa no questão, né? mérito, é basicamente isso que eu aprendi. Então, a gente está aqui falando de um assunto que envolve discriminação, envolve Sim, diversidade, envolve necessidade de inclusão, mas isso pode ser ampliado para qualquer área, para qualquer setor, para qualquer situação, denominação em relação sim, a alguém, né? E o que a sim, gente vê é que aqui no Brasil, por exemplo, nós ainda não temos, de fato, dados muito oficiais sobre a população do qual a gente está falando, o motivo da nossa live aqui, de forma uhum, com dados consistentes, né? E eu entendo porque isso faz parte dessa transição, desse movimento que a gente está assistindo acontecer. E a cantora que você estava falando, eu acho assim muito interessante esse movimento, né? Porque assim, quando um negro preto entrou na política e começa a se colocar, de fato, a ganhar voz, ele abre espaço para outras sim, pessoas, sim, né? Quando um pobre, falando das minorias,
quando uma pessoa menos favorecida economicamente falando, né, entra numa situação e consegue um destaque, ele abre espaço para vários outros também. Sim. Qualquer situação que mostre aí, que identifique uma minoria e que ganha um Sim. degrau, né? Falhou o seu Isso. áudio. Oi, Falhou o falhou? seu áudio. E agora? Voltou, não? Voltou, voltou, voltou. Voltou? Então, qualquer pessoa que dentro de uma minoria, de uma classe minoritária, que ganha um destaque, abre espaço para outras pessoas, né? Sim. Eu tenho uma paciente que, assim, acho muito legal porque ela disse assim, quando eu saí do armário sobre os meus vômitos, porque ela é portadora de fobia social. Aí ela fala assim: quando eu saí do armário por causa dos meus vômitos, uma amiga minha do trabalho falou que tinha dor de barriga quando tinha ansiedade. Olha o espaço que ela abriu. Sim. Que chegou um momento que ela falou para o chefe: eu vomito toda vez que eu fico ansiosa, que eu tenho que sair de casa, que eu tenho que conhecer alguém novo, né? E ela disse: eu me Uhum. libertei, saí do armário para ela equivale a se libertar de uma couraça de correntes que impediam dela viver na vida de forma mais leve, que é um dos adjetivos aí da nossa live, né? Sim. A inclusão, viver com leveza, ter o direito de ser livre, de ser feliz, de ser respeitado. Deixa eu te fazer a primeira pergunta aí que eu quero que você fale melhor, mais para mim. Ainda nos dias de hoje, com todo o progresso, com todo o avanço, não sei se é tanto todo assim, que É. nós estamos tendo na atualidade, né? Falando sobre diversidade, muitos outros aspectos, como que você conjuga preconceito, discriminação, aceitação, humanização, respeito, com tudo isso que a gente está falando aqui. Como que você, pessoa Léo, e você também, pessoa médica, né, médico, como é que você conjuga tudo isso na sua vida diária, no dia a dia? Bom, a primeira coisa que eu acho, que é uma coisa bem batida, inclusive, é que preconceito é falta de informação. Indiscutivelmente. Pessoas preconceituosas são pessoas que não têm informação, ou porque não tiveram acesso, ou porque se recusam a ter. Se Isso negam, também, sim. isso também é uma coisa, porque informação está aí. Às vezes a pessoa, por desconhecimento, pode errar, pode ter um julgamento errado e beleza, ela errou. E não está errado errar. Eu sempre falo isso. Não está errado errar. Não é errado que você tenha um preconceito que venha. O errado é você manter esse preconceito. O errado é você manter essa sensação, esse pensamento de forma equivocada sobre determinado assunto. Isso é errado. Então, uma das coisas, Ana, que eu acho que a gente deve estimular sempre para conciliar isso tudo, para conciliar a diversidade no seu ambiente de trabalho, na sua vida, é uma coisa que eu aprendi também com o professor Karnal, que eu acho sensacional, que é o conceito de tolerância ativa e tolerância passiva. A tolerância passiva, ela é mais fácil de ser agregada, mas ela não é suficiente. A gente tem que sempre estimular a tolerância ativa. E o único jeito que a gente tem de fazer isso é através de informação. Qual é a diferença entre as duas, em português claro? Tolerância passiva. Tudo bem ser gay, só não fique perto de mim. Só não Então não esteja me no meu, toque. só não me toque, não esteja no meu ambiente de trabalho. Tudo bem o filho da vizinha ser gay, mas o meu não. Isso é Ótimo. tolerância passiva. E a gente tem que ter a tolerância ativa. Não, ele é gay e qual o problema? Aquela menina é trans e qual é o problema? Nenhum. É um ser humano como qualquer outro. Então a gente precisa sempre estimular a tolerância ativa, que é o conviver com a diferença. Você, muito melhor do que eu, sabe que o diferente gera receio, o diferente dá medo. Sim, E nada causa mais é. impactos. Exato.
E nada mais é, o conviver com o diferente nada mais é do que o medo que você tem daquela diferença. E por que que você tem medo dessa diferença? E eu acho que está aí a raiz dos problemas. Porque você acha que uma família homossexual vai destruir a família tradicional? É por isso que você tem medo de pessoas que têm uma orientação diferente da sua? Sendo que isso não tem um menor fundamento, né? Até porque, até onde eu sei, 100% das pessoas que se identificam como homossexuais vieram de um casal heterossexual ou vieram de uma conjunção heterossexual. Léo, eu Então, era rebelde mesmo, cara. Você me fez lembrar de um negócio que, assim, quando meu pai implicava com esse meu amigo, e eu tive uma amiga na faculdade que era homossexual também, eu digo era uhum, porque eu não tenho mais notícia dela. Aí é claro que a gente quer os amigos da gente perto da gente, né? Então chamava para ir lá para casa e meu pai ficava assim, tadinho, não era por mal, porque ele era uma pessoa muito bondosa, mas é ignorância mesmo, né? sim, E aí, quando ele vinha, ele falava, mas você está trazendo essas pessoas para cá? E falava lá um monte de coisa, e eu dizia assim, qual é a diferença de um casal heterossexual que se xinga, se bate, se maltrata? Então, assim, eu era ferrenha no meu combate, eu era muito combativa com ele, né? Bom, uhum, então pode ser religioso, casal heterossexual, mas podem se desrespeitar, porque aí é válido. tá tudo certo, né? Só Tá porque é tudo hétero. ok, porque tá dentro do enquadramento, né? Agora, um casal homossexual, porque na época não se falava, né? Nessas outras denominações, explicações e orientações, Uhum. e aí não pode. Isso é o errado, mas um casal, um que trai o outro, um que espanca o outro, isso tá legal. Tá Quer tudo dizer, eu bem. não fui fazer psicologia à toa, né, Léo? Eu tinha Sim. essa coisa de combater, de ir lá e de dizer por que, que um pode, o outro não pode, um merece, o outro não merece, né? E você falou um negócio que eu quero puxar um gancho aqui, eu achei muito legal, que faz parte de uma pesquisa que eu estudei para falar aqui, para a gente entender que uma grande parte de empresas, organizações estão abrindo espaço para a diversidade em todos os campos, porque Sim, perceberam que a diversidade ela traz inovação. sim. Ela tem o poder de oxigenar aquilo que é rígido, que é tradicional, que é o costumeiro do dia a dia. Achei isso muito bacana. E essas empresas estão tendo um upgrade nos resultados e na sua. É, no sentido assim de encontrar melhor o seu território mercadológico a partir da diversidade, de conseguir ter práticas de diversidade. Então, tem processos seletivos hoje em dia que procura exatamente aquele que tem uma marca diferente, Sim, né? Por sim. quê? Porque essa pegada diferente, ela tem a ver com as soft skills, que são as competências socioemocionais, que estão aí sendo faladas no Fórum Econômico Mundial de 2020, já aventando 2021. Então, as diferenças precisam se conjugar e as pessoas que têm esse it de originalidade, de diferença mesmo, e que lidam com isso de uma maneira a acrescentar na vida do outro, são bem-vindas nas grandes organizações. Nem E sempre é assim, Léo, porque também existe discriminação nesses processos, né? sim. Mas eu quis trazer esse Ou dado, que uma é um coisa dado mais importante velada. estatístico. Oi? Ou uma coisa mais velada. Bota ali só Uhum. para inglês ver. Pois é, Bota preciso entender bem. É preciso uma das entender bem. coisas,
uma das coisas, inclusive, que eu falo em casa, que o Iago ele trabalha com essa parte de inovação, novas tecnologias e do ramo empresarial de forma geral, é que hoje em dia é cobrado muito mais pela sociedade um posicionamento político independente da situação. E a gente sabe disso. Por exemplo, a gente vê o quanto a Magalu cresceu nos últimos meses, depois que ela se posicionou a favor de incluir pessoas afrodescendentes em seus processos seletivos. O quanto ela cresceu, o quanto ela foi com isso. Falo por mim mesmo. O quanto o restaurante Madeiro, depois que se posicionou a favor de fake news, muitas pessoas não vão mais. Eu, inclusive, não vou. Adorava, mas não vou mais. O quanto a Smart Fit, depois de apoiar situações de fake news também, o quanto ela teve taxa de pessoas que se Caiu. desinscreveram, né? Não tenho dados reais para ver o quanto isso realmente afetou essa empresa. Não é esse o mérito. Mas a partir do momento que uma empresa se posiciona, e que hoje em dia é uma coisa muito cobrada, né, Ana? O Sim, é posicionamento político esperado das isso dela, pessoas, das empresas. isso gera consequências, né? E geralmente, aqui eu arrisco a dizer, posso estar falando uma grande besteira. Quando a pessoa se posiciona a favor de diversidades, ela tende a ter ganhos. Por mais que os conservadores Exatamente. arranquem os cabelos nessa hora. Mas ele tem. Vide as ações da Natura depois da campanha dos pais, em que incluiu vários pais diferentes, incluindo um homem transexual, que é o Tami, como um dos pais. Ela não fez uma propaganda só com o Tami, não, botou ele lá no meio. Mas o quanto isso também elevou a empresa depois, o quanto as ações responderam. Então, hoje, as pessoas têm cobrado muito o posicionamento disso também. E uma Olha empresa só, que faz diversidade tem tido ganhos. tá dando espaço, né? Muito legal isso que você está falando, Léo, porque eu vi esses dias, eu acho que na revista Valores SA, não sei bem se é esse o nome, uma lista das empresas mais bem conceituadas. E a Natura subiu no ranking por causa dessa campanha, Sim, porque ela mostra que ela quebra o tabu dela, sim, interno, ela abre espaço, né, para a diversidade. Porque ela já tinha feito também com negros, por exemplo, sim, né? sim. Mas você vê a amplitude que esse movimento está começando a ganhar, e eu acho que, assim, no mundo, né? Em que as empresas que abrem espaço para a diversidade estão ali com 57% desses colaboradores que trabalham com inclusão, com diversidade, aí nesses processos de seleção, têm maior sucesso quando escolhem alguns candidatos diferentes, porque eles Sim. inovam, eles criam, eles movem aquele ambiente. Achei isso Sim. muito legal. Empresas diversas têm 35% de chance, de mais chance de superar situações homogêneas estáticas de conflito com a inovação da contratação. 70% dessas empresas têm mais chance de conquistar novos mercados. É o que a Natura fez. Sim. Foi de uma expertise deles Sim. muito grande. Se é totalmente verdadeiro, eu não sei bem. Mas a Uhum. Natura tem um projeto muito importante, muito bacana sobre bem-estar. E isso a gente não pode ignorar, né? Sim. Porque eu acompanho de perto esse projeto, porque é um projeto que está relacionado com a psicologia positiva, então eu acompanho. Foi até Uhum. o Helder Camei, um grande professor referência na psicologia positiva, que implantou esse projeto dentro da Natura. Tua mãe está aqui falando. E também, essa que é a tua mãe, né? Sônia Mamãe. N. Santos, então. E também a Natura está colocando mulheres totalmente fora do padrão de beleza, e isso é Sensacional. sensacional. Muito bem colocado. A baixa Boa. ditadura de que mulher coroa, assim como eu,
Gordinha não tem direito nesse mundo. Pode ter Tem direito, sim. sim. Muito E bem, tem Sônia. e também puxando agora para o meu lado, isso tem visto muito também propagandas de cuecas mostrando corpos de homens normais, homens mais barrigudinhos, homens peludos, homens de outras formas, Depilados, de sem qualquer ser forma. musculosos. Exato. Então isso também, o padrão de beleza feminino, e isso eu não, você vai me dizer mais do que eu, mas pelo que eu vejo, é um padrão extremamente opressivo, Sim, né? muito, Muito mais do que o muito. masculino. Mas o Sim. masculino também não deixa muito a desejar. A gente quer um ambiente, uma barriga tanquinho, quer isso tudo, principalmente entre os gays. A ditadura do padrão de beleza gay é muito, muito, muito É forte. perversa, né? Demais. É um corpo inatingível. E isso tem sido quebrado também. Então, assim como Uhum. corpos de mulheres, tipo, corpos normais, né? Que é o que se O tem que é chamado, corpo, né? Então é o que é o normal, corpo, né? né? Então, isso tem sido inclusivo também de todas as formas. Muito bom, mãe. Então, Exatamente. eu acho muito, muito bacana, interessante o movimento que tudo isso está fazendo. É Sim, lento, em virtude das necessidades, né? É lento, mas isso está se caminhando, isso está caminhando. E eu acho que esse é um progresso da humanidade, mesmo, sim. né? É lento, Ainda não Ana. tem política pública suficiente para dar suporte, mas isso vai acabar acontecendo porque o movimento das massas Sim. está É crescendo. lento, mas não é tão lento quanto eu imaginava. Claro que a gente ainda tem muito o que caminhar, mas eu vou dar um exemplo Pensando no meu mesmo. futuro, é lento, né? Eu entrei na faculdade em 2007. Em 2007, na época que eu entrei, tinha um rapaz que era homossexual assumido na minha sala. No final, a gente descobriu que éramos muito mais, né? Isso só veio mais de 10 anos depois que a gente entrou na faculdade. Mas mesmo no fim da faculdade, quando eu me formei em 2012, já tinham turmas que já tinham mais pessoas abertamente homossexuais. E hoje, se você vai a uma Tem turma de muito mais. medicina, tem muito mais. Tem. Então, é porque aumentou? Não, não é porque aumentou. A gente sempre esteve aí. É a Aceitem isso. lente que está mudando, Léo. Exato. Só que agora a gente Tá? tem uma coisa que não tinha na época, Que é visibilidade. Hoje em dia ninguém mais quer ficar no armário e ninguém mais E vai eu ficar no acho que essa armário. representatividade que você colocou muito bem, né, faz muito bem. Por que, que existe representante de turma, gente? Quando a gente Sim, está estudando, né? É sim. aquele que é o porta-voz do desejo da turma. Então, isso traz força. Léo, a gente está quase terminando aqui e eu quero te fazer uma pergunta dessa inclusão. Como é que você vê na tua área de trabalho, por exemplo, né? Lá no hospital, porque você trabalha no Norte Dor, não é isso? Também. Mas também em outros lugares, como pesquisadores e tudo. Como que você vê a inclusão dessas pessoas no dia a dia lá no teu trabalho? Onde você, É, os lugares onde você circula como médico, né? eu posso me considerar muito privilegiado porque tanto no Nortidor quanto na Fiocruz, onde é o hospital, isso sem contar em ambiente de pesquisa, que aí é fora de sério mesmo, mas ali é um ponto fora da curva desde sempre. Mas no Nortidor e na Fiocruz, onde eu trabalho, não existe uma coisa de ser inclusiva, não existe essa a política assim, de dizer que nós valorizamos a inclusão. Mas são instituições que abrem muitas oportunidades independente da orientação sexual das pessoas. Eu nunca fui questionado quanto à minha orientação sexual e uma vez que as pessoas descubram, ninguém nunca falou nada diferente quanto a isso. Então eu vejo muitas pessoas, eu vejo muitos profissionais, tanto em um quanto o outro, que são de orientação não heteronormativa e que estão lá, normal, vivendo, trabalhando, é,
Ah, Ana, Estão sendo. estão, exato, me falta do tipo, estão, porque nós simplesmente estamos. Se eu chego em casa e ao Estão, invés de existem, encontrar faz minha parte. esposa, se ao invés de encontrar minha esposa para dar um beijo, na verdade eu tenho um marido me esperando, o que que isso importa na assistência que eu prestei há 2 horas atrás? Isso não faz a menor diferença. E então eu me considero muito privilegiado de trabalhar em 2 lugares que são sensacionais nesse sentido e que nunca tiveram problema com isso. Até no próprio norte, quando eu cheguei lá, que eu pensei que poderia ser uma coisa mais conservadora por ser um hospital privado e que eu vi que tinham colegas de orientação não heterossexual em cargos legais, né, trabalhando em cargos de gerência igual a mim. Liderança. Sim, eu fiquei bem feliz com isso também. Léo, para a gente terminar, fechar com chave de ouro, você Aham. pode falar a diferença, né, entre identidades de gênero, orientação sexual e sexo em si? Então, isso aí às vezes dá um pouco de confusão, mas se a gente pensar, é simples, tá? O sexo é a parte biológica. Você nasceu com. E mesmo assim tem exceções que não dá tempo, isso merece uma live só, mas é de É. forma muito resumida, tá? O sexo é biológico, tá? Geralmente se associa o sexo masculino à presença do pênis e ao sexo feminino à presença da vagina, tá? A expressão de gênero, o gênero que aquela pessoa vai expressar, está relacionado ao sexo biológico que ela vai no nascimento. Se a pessoa nasceu com um pênis, foi designada, portanto, para o gênero masculino e se identifica como homem, se identifica com o gênero masculino, ela é uma pessoa cisgênero, que a gente chama. Cisgênero. Cis é tudo aquilo que está de um lado e trans do outro, como Cisjordânia e Transjordânia. Tá. Um do lado do Jordão e o outro do outro Saquei. lado do Jordão. Então, se eu me identifico com o gênero designado ao meu nascimento, eu sou cisgênero. Se eu, por acaso, nasci com um pênis, fui designada para o gênero masculino, mas não me identifico com isso porque eu me vejo como uma mulher, eu sou uma mulher transgênero. É sempre o contrário. É sempre o gênero que eu desejo, seguido pela palavra trans. Então, um rapaz que nasceu rapaz e, na verdade, se enxerga como mulher, é uma mulher trans. Um, uma mulher que nasceu designada com gênero feminino e se identifica como homem, é um homem trans. É sempre o contrário, tá? Orientação sexual é pelo gênero que eu sinto atração sexual. Eu, como homem, sinto atração por outro homem, então logo eu sou homossexual. Eu, como homem, sinto atração por mulher, então eu sou heterossexual. Até aí parece bem tranquilo. Mas o que muitas das vezes confunde as pessoas é um homem trans como o Tammy Gretchen, Uhum. que fica com uma mulher. Ele é uma lésbica? Não. Ele é um homem trans, porque ele nasceu mulher, mas se identifica com o gênero masculino e sente atração pelo gênero oposto ao qual ele se identifica. Ou seja, ele é um homem trans heterossexual. Se Jesus amado, isso realmente dá umas 10 lives. é complexo, mas é só a gente É. diferenciar. Orientação sexual tem a ver com o gênero que eu me identifico com o gênero que eu sinto atração. Se é diferente, eu sei gênero com gênero do nascimento ou não. E a partir daí eu tenho milhares de combinações. Mas, em resumo, é isso. Mas isso é uma aula muito que a gente pode um dia combinar. É mais Muito extenso, profundo. é complicado no início mesmo, mas depois que a gente entende, fica bem mais simples. E por fim, só um detalhe, É, que eu até comentei da vai. Pablo Vittar. Pablo Vittar, assim como Glória Groove, assim como outras drags, a drag não entra nesse espectro, porque a drag nada mais é do que uma expressão de arte. São homens, Uhum. geralmente homens, mas nada impede de ser mulheres ou mulheres trans, não importa, que se expressam com um visual exageradamente feminino. Tanto que Então a eles gente chamam vê de montar.
Isso né? Eles é uma usam a palavra, vou expressão de montar. arte apenas. Então não É. tem nada a ver com sexualidade ou com expressão de gênero, nada do tipo. É só uma forma de demonstrar a arte dessas pessoas. Uhum. Fechado. Uma certa vez eu recebi no meu consultório um adolescente, né? E aí a família virou para mim, eu como psicóloga, fico às vezes numa situação bastante delicada e tem que ter todo um processo de ética em relação à psicoterapia e tal. E aí essa família virou para mim e falou assim, doutora, eu estou trazendo meu filho aqui porque eu espero que a senhora seja uma profissional realmente voltada para o bem. Primeira frase que me chocou. Que a senhora seja uma profissional que tenha princípios de moral. Outra frase que me chamou a atenção. E que a senhora não estimule no seu tratamento o meu filho a ser gay. Hum, Né? E aí eu, com toda a delicadeza, com todo jeito, porque o meu objetivo era ajudar o adolescente, principalmente, o meu compromisso era com esse adolescente, né? E aí eu, com muito jogo de cintura, com muita educação, eu disse para ela assim: como que a gente poderia fazer com que uma pessoa diabética deixasse de ser diabética, assim, num passe de mágica, sem que fizesse um tratamento, sem que tivesse um entendimento. Ah, faríamos assim, assim, assim. E no caso, por exemplo, de pessoas comuns do dia a dia que têm suas peculiaridades, como é que a gente faz para ajudar essa pessoa a se entender e ver como que ela pode funcionar na vida? Tem que ouvir a resposta dela. A gente escuta, a gente conversa, e aí eu perguntei, qual foi a última vez que a senhora conversou com o seu filho, e aí o pai estava do lado, para entender de fato o que acontece dentro dele, né? Se é um processo de confusão, uma crise existencial, ou se é de fato o desenvolvimento de uma pessoa que está aí dentro, só que com essa orientação. Então, assim, foram muitas sessões para conseguir uhum, ajudar essa família a aceitar esse menino na condição de homossexual. sim. E a gente passa por isso, não somente eu, que sou profissional de saúde como psicóloga, assim como você é da medicina, da área da medicina, a gente se depara com muitas situações difíceis assim, Muitas. onde nós profissionais somos colocados é, na ponta do punhal e a gente tem que ter muito cuidado, porque para a família é difícil. Oi, Bernardo, beijo, querido. Para a família é difícil, mas para aquele que é o nosso paciente é muito difícil. Sim. Então, ter esse cuidado, esse carinho no manejo, a paciência, no entendimento, e ter em mente que ali está uma pessoa e que essa família precisa entender que valores, a composição desse ser não muda com a orientação sexual. Então, Com acho que certeza. isso é assim fundamental para a gente trabalhar com as pessoas e no dia a dia, no nosso sofá de casa também, né? Léo, Sim. quero te agradecer imensamente pela sua Como sempre, foi um colaboração. prazer, Ana. Muito bom esse papo, né? Tomara essa quarentena passar logo para a gente, de repente, conseguir se encontrar Sentar e tomar um face to café face pessoalmente, e né? bater bons papos, né? Com Pois é, certeza. café, chopinho, também Qualquer pode, coisa. né? Para a gente
para a gente se encontrar de fato, conhecer. Você foi um grande parceiro aqui na live no início da Covid, né? Mas eu descobri em você tantos outros tesouros que eu quis te trazer para tratar desse assunto aqui também. E Então, foi um muito prazer. obrigada por você estar aqui. Obrigada a todos vocês que passaram aqui. Fico muito feliz com a presença de todo mundo aí para a gente falar de um assunto tão necessário, tão importante nesse mundo atual. Sempre que precisar, Ana, só convidar que eu estarei aí, viu? Muitíssimo obrigada. Um grande beijo para você. Uma boa noite, tá? Para Tchau, você gente. também, Ana. Beijo. Tudo de bom. A Tchau, tchau. live está gravada lá no canal, tá? Foco e Bem.Estar. Vai estar lá. Um beijo.